Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos relembrar o Simple Past para podermos fazer uma comparação melhor com o Present Perfect. Aqui nós temos como exemplo duas frases, né? Uma pergunta e uma resposta. Aqui na pergunta nós podemos ver a estrutura do Present Perfect. Have you been to Las Vegas? Estou perguntando se você esteve em Las Vegas. Essa é uma pergunta montada no Present Perfect. A resposta, a pessoa quis usar o Simple Past. Ela disse, yes, I went there last year. Eu fui lá no ano passado. A partir do momento que essa pessoa decide contar mais algum detalhe em relação a essa atividade, ela troca, ao invés de ela responder com Present Perfect, ela responde com Simple Past. Isso acontece o tempo inteiro. É muito comum dentro de uma conversa em inglês usarmos ora o Present Perfect, ora o Simple Past. Por quê? Como eu falei no primeiro vídeo sobre Present Perfect, ele é utilizado geralmente quando a pessoa não quer te dar detalhes, ela quer apenas fazer um comentário sobre alguma atividade que aconteceu. Ou ela está falando de alguma coisa que começou a acontecer em algum momento do passado que ainda não finalizou, ainda se mostra real no presente, né? Eu fiz lá, naquele primeiro vídeo, o exemplo do perdi minha identidade. Se eu falo que eu perdi usando a estrutura do Simple Past, a pessoa vai interpretar que essa situação está finalizada. É algo que já aconteceu, mas já foi resolvido. Quando eu faço essa mesma frase, eu perdi minha identidade, montando a frase com a estrutura do Present Perfect, a pessoa vai interpretar que eu ainda estou passando por isso. Essa situação ainda não terminou, ainda está acontecendo. Ok? Então, nós temos esse, né, que é um porquê de se usar o Present Perfect, e o outro que é simplesmente comentar algo que aconteceu sem necessariamente dar detalhes, sem contar a história. Então, vamos lá. Como que é a estrutura do Present Perfect? Vamos relembrar aqui. Eu vou colocar aqui o nomezinho, Present Perfect, e vamos montar uma frase afirmativa usando o Present Perfect. Por exemplo, I have been to Paris. Eu estive em Paris. Quando? Não sei. Com quem? Não sei. Como foi essa experiência? Não sei. Eu não estou aqui para te contar a situação, te contar a história. Eu só estou comentando que eu já estive em Paris. Fim. Por isso eu usei Present Perfect. Uma frase na negativa. I haven't. Então, coloquei a negativa no próprio auxiliar, que é o have. I haven't been to Japan. Eu não estive no Japão. Acabou. Vou fazer uma pergunta. O meu auxiliar vem para frente do sujeito. Depois do sujeito, eu vou usar o verbo principal, que está no particípio, mais o complemento da minha frase. Have you been to Las Vegas? Ok? Então, só para a gente relembrar aí a formação do Present Perfect. E o Simple Past? Como que é mesmo o Simple Past? Como que a gente faz frases no Simple Past? Vou botar uma corzinha aqui diferente para marcar. E agora a gente está falando de Simple Past. Frase no Simple Past. Dá um exemplo aqui. I went to Paris in 2014. Negativa, I didn't go to Japan in 2014. E para terminar, uma pergunta. Did you go to Las Vegas? Então, reparem, quando a gente está falando uma frase afirmativa, no Simple Past, nós não precisamos usar o auxiliar
na frase afirmativa. Não tem auxiliar aqui. Só temos o verbo principal no passado. Então, se o verbo principal for um verbo regular, ele ganha de. Se ele for um verbo irregular, eu vou olhar na lista, na segunda coluna. Pronto, fiz a minha frase afirmativa no passado. Eu fui para Paris em 2014. Dei um detalhe ali, dei uma historinha a mais aqui na minha... no que eu estou dizendo para você que aconteceu. Eu não só disse que aquilo aconteceu, mas eu disse quando. Eu posso acrescentar outras informações além de data. Posso dizer com quem, posso dizer como foi essa experiência. Quando eu faço uma frase negativa, o verbo volta ao normal. Perceba que eu não uso mais went. Eu volto a usar a forma original desse verbo, que é go. Eu vou acompanhar isso com o auxiliar do passado, que é o did, na negativa, didn't. Ok? Então, o auxiliar do passado é o did, mas ele só aparece em frases negativas ou perguntas. Vou fazer a frase negativa, coloco didn't antes do verbo principal, normal, na forma base, não é na forma do passado. Na hora que eu vou fazer uma pergunta, eu volto a usar o auxiliar did, ele vai entrar antes do sujeito, você vê que a localização é a mesma, né? Verbo auxiliar antes do sujeito, depois do sujeito, verbo na forma base também. Não tem nenhuma alteração nesse verbo. Então, essas são as principais diferenças. Aqui nós usamos o auxiliar em todas as situações, em todos os tipos de frase, o auxiliar tem que estar lá. Eu vou usar o verbo no particípio, não é no passado. Então, se o verbo é regular, ele ganha de igual no passado. Mas se ele é irregular, eu vou olhar na lista na terceira coluna, não na segunda. Frase negativa. A negativa vai entrar no auxiliar, haven't, igual aqui aconteceu, didn't. Só que aqui eu volto a usar o verbo na forma base, aqui não. Aqui eu continuo usando o verbo no particípio. Na pergunta, a mesma coisa, auxiliar vem para frente do sujeito, aqui também auxiliar antes do sujeito. Aqui eu vou continuar usando o verbo no particípio e aqui eu volto a usar o verbo na forma base. Então, em relação à estrutura, é isso que a gente precisa relembrar. E o porquê? Aquilo que a gente conversou. Quando eu estou dando detalhes, quando eu estou contando uma história, eu vou usar o simple past. Apenas para narrar que algo aconteceu, ponto, apenas um comentário de que algo aconteceu, eu vou usar o present perfect. Então, agora, para a prática, você precisa completar essas frases usando o present perfect ou o simple past. Ou vai usar o present perfect ou vai usar o simple past. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir qual que se encaixa melhor na sua frase. A partir do momento que você decidiu, você precisa relembrar as regrinhas que nós comentamos anteriormente sobre o uso dessas duas estruturas. Então, vamos lá? Aqui no nosso exemplo, fez uma pergunta usando ever. Se está usando ever, é seguro dizer que vai estar no present perfect. Have you ever been to San Diego? Yes, I went there last year. Eu coloquei uma informação adicional, então eu vou colocar essa parte aqui no simple past. Posso corrigir? Let's go. Minha pergunta. Have you eaten? No, I haven't. I'm hungry. Ponto. Você já comeu? Não, não comi. Estou com fome. Number 2. Have you ever? Lembrando aqui, né, o uso do ever é uma dica de que nós estamos falando no present perfect. Have you ever ridden a camel? Yes, I rode a camel in Egypt last year. Olha aqui quantos detalhes ele está acrescentando. Sim, eu andei de camelo no Egito no ano passado. Então, essa frase aqui ficou no simple past. Próxima. Have the girls ever done a circus skills course? No, they haven't. As meninas alguma vez, né, já fizeram algum curso de habilidades circenses? Não, elas não fizeram. Number 4. Has Peter ever seen a tiger? Yes, he saw one at the safari park yesterday. Tem detalhes, então eu acrescento aqui o simple past, ok?
Então, é assim que a gente diferencia o present perfect do simple past.